feito alguns rituais de magia, às vezes até bem complicados, mas alguns deram certo e alguns não deram. Por que será? E aí galera, eu sou a Pracy, sua maga do amor, sou magista da Ogon, Ordem do Grande Oriente Místico, e acabei de derrubar meu gatinho. E tenho trabalhado com magia já faz alguns anos, tanto dando curso quanto atendendo clientes. E uma coisa que todo mundo tem em comum quando que chega até mim é: Pracy, já tentei algumas coisas, mas alguns rituais funcionam e alguns não funcionam. Então hoje a gente vai falar sobre as estratégias que a gente usa para sua magia funcionar. Não é de hoje que, se você me segue aqui no canal, você já me viu falar sobre essas estratégias e o quanto elas são importantes. E muitas vezes o seu ritual só não vai dar certo porque você está usando a estratégia errada, ou às vezes nenhuma estratégia. O que não é uma estratégia mágica? Por exemplo, você vai fazer um ritual para ganhar na loteria. E aí você pensa, eu vou traçar como estratégia jogar no jogo do bicho, por exemplo, porque é mais fácil de ganhar do que a Mega Sena. Não, gente, isso ainda é um jogo de sorte / azar. Não é uma estratégia, tá? Quando você faz alguma coisa para ganhar num jogo de sorte, de azar, você tá lidando puramente com a sorte de eventualmente dar certo. E se você já se consultou comigo, provavelmente você já reparou que a taxa de eficácia do que eu falo que vai acontecer para você, ela é bem alta. Assim como nos meus cursos, com os meus alunos e tudo mais. E isso só é possível porque a gente traça estratégias certas. Tá, Pracy, mas então o que é uma estratégia mágica de fato para fazer o meu ritual funcionar, ser certeiro e falar assim, cara, não tem como isso aqui não funcionar? Basicamente é pegar o seu objetivo maior e desmembrar ele em pequenas metas. Porque quando você pensa, pô, eu quero comprar uma casa, e aí você sabe que a casa tá, sei lá, 900 mil reais. Porra, se a minha realidade é ganhar um salário mínimo, como é que eu vou comprar essa casa? Como é possível que eu compre essa casa? Antes de mais nada, seu cérebro já vai te falar assim, cara, desencana, isso é um sonho impossível. Ou você vai ficar daquela forma, tipo, não, porque um dia eu terei uma casa. Sabe aquela coisa de você passa na frente, você fica assim, um dia eu vou comprar essa casa. Tipo, ok, você pode fazer isso, mas você tá lidando com isso como se fosse um sonho impossível. Então a chance de você realizar isso é nula, ou que seja mínima, porque você não tá de fato com uma estratégia, você tá apenas sonhando. E a magia não é sobre você se encher de sonhos, encher de fé. Não é sobre fé. Diferentemente, por exemplo, da igreja. Quando eu tava na igreja, eles incentivam a gente a ter fé, a ter aquele sentimento de um dia eu vou chegar. Sabe aquela coisa de você estufar o peito, se sentir bem e ter certeza que vai chegar porque você tem fé? Isso não funciona, não funciona. Por quê? Porque eles não estão te ensinando a estratégia. Eles simplesmente te deixam sonhar, inclusive porque enquanto você está sonhando, eles te mantêm na máquina ali, trabalhando, acordando, pagando conta, enfim, né? A roda do ratinho que você anda todos os dias. E inclusive não tem tempo de questionar todas as barbaridades que acontecem dentro da igreja. Por isso que eu sempre falo, magia não depende de fé, cara. Porque quando você sabe o que fazer, por exemplo, você vai acender a luz, você vai colocar o dedo no interruptor e você sabe que a luz vai ser acesa, vai ser acendida, enfim. Você não precisa acreditar, não precisa, eu tenho fé que eu vou colocar... Não, vai acender. Essa é a grande diferença de quando você já entendeu o que é magia e quando você ainda tá achando que magia é aquela coisa de Hollywood que, enfim, os filmes propõem pra gente. Você fazer o seu ritual e saber o que vai acontecer, inclusive em quanto tempo, faz parte de entender o que é magia de verdade. Então fica aqui que é exatamente isso que eu tô explicando pra você. E por que é importante você criar toda essa estratégia? Tá bom, Pracy, já entendi, eu tenho que criar essa estratégia, mas por que é tão importante criar uma estratégia quando eu vou fazer um ritual mágico? Porque é exatamente isso que vai te dar a certeza de que seu pedido vai ser realizado. O maior benefício de você criar uma estratégia ao fazer seu ritual mágico é não perder o seu tempo.
Quantas pessoas você já conheceu que te ensinaram alguma coisa e te falaram assim: ah, não deu certo porque você não teve fé o suficiente? Ou, por exemplo, que você tem que fazer e refazer e trefazer até que o negócio funcione. Ah, Pracy, mas aí eu não venço no cansaço? Na verdade, você tá lidando só com o acaso de a coisa poder acontecer, porque você já fez tantas vezes e que em algum momento, se ela fosse acontecer, ela acontece. E não porque você, estou colocando mais força, olha, agora, não sei o quê. Não, gente, não tem nada a ver com isso. Se a estratégia é certa, o negócio funciona. Simples assim. E qual é o gancho aí que faz a estratégia fazer o seu pedido se realizar? Porque antes de fazer o seu ritual, a gente está organizando isso, dizendo para o nosso cérebro que é possível, organizando isso em metas menores e metas totalmente possíveis. Quando você consegue olhar o todo e falar assim, caramba, desmembrando tudo isso, o todo não me parece uma coisa impossível, como por exemplo, eu quero uma casa de 900 mil reais e eu ganho um salário mínimo. Você já começa a entender o que você precisa fazer. E aí sai do campo de desejar, porque um dia eu serei... Eu lembro que tem um castelinho na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e eu estudava ali perto. E eu queria, porque queria ter essa síndrome de princesa da Disney, né? E eu queria porque queria ter aquele castelinho. E então eu passava lá todo santo dia para ir para a escola. E eu olhava e falava, um dia eu ainda vou comprar esse castelinho. Nunca comprei o castelinho porque não é a minha verdadeira vontade. Eu nunca me planejei para comprar alguma coisa do gênero, pelo menos não ainda, quem sabe algum dia. Mas entende que esse sonho infantil, esse sonho de criança, de adolescente, isso pode existir quando você não sabe como chegar. Mas quando você entende como chegar no seu plano, no seu sonho, você sabe inclusive qual ritual fazer. Por quê? Eu não posso fazer um ritual simplesmente, eu quero um ritual para conseguir comprar o castelinho. Porque a probabilidade disso acontecer do nada, do além, é mínima. A gente está lidando com a vida real, com o mundo real. A gente pode fazer a magia para dar um empurrão, mas um empurrão que tenha que ser, do tamanho do passo de um mundo para chegar no que eu quero, vamos combinar. Qual é a chance disso acontecer? E a ideia aqui é te falar sobre magia que funciona. E olha, a maior vantagem de você usar estratégia na sua magia é não ter que lidar com a frustração do seu pedido não se realizar. Nossa, Pracy, mas é certeza que funciona se eu traçar uma estratégia? Digamos que 98% sim, salve uma exceção que acontece alguma coisa muito improvável no caminho que você não tenha previsto. Porque quando você traçou o passo a passo de como conseguir aquela coisa e você trabalhou e está trabalhando em cada um dos passos, é natural que você atinja o passo final, a não ser também que você mude de ideia no meio do caminho, o que não tem problema nenhum. As pessoas acham que você vai alcançar alguma coisa e depois você vai descobrir que não te traz felicidade. É a história, de quem é pobre, falando que dinheiro não traz felicidade, mas porque não tem dinheiro. Inclusive, eu costumava muito dizer, não vejo a hora de descobrir que dinheiro não traz felicidade, porque vamos combinar, Se eu descobrir que dinheiro não traz felicidade, significa que eu tenho muito dinheiro. Então deixa que eu descubro por mim mesma, obrigada. Então imagina você poder eliminar a frustração de achar que algo vai acontecer e aquilo não acontecer. Você tira isso da equação, imagina a potência disso, de quando você faz um ritual, você tem certeza de que aquilo vai rolar. E tudo por quê? Porque você traçou uma estratégia. Eu gosto de chamar de plano de ação. Você vai usar a estratégia para traçar o seu plano de ação. E você tendo um plano de ação na mão, você não precisa de quê? Da fé! Sim, você não precisa de fé para sua magia funcionar. Ponto. E eu provo aqui. Se não aqui dentro do curso, porque, vamos combinar aqui, eu tenho menos tempo, menos possibilidade de falar com vocês, mas dentro do curso é certeza que você vai entender tudinho. Mas eu tô te explicando aqui, a ideia é que você entenda. E eu já vou chegar lá. Mas você pode me dizer, Pracy, mas e se eu não quiser traçar o meu plano de ação? E se eu quiser só ir fazendo esses rituais, eu posso? Pode, claro que pode, o mago é livre. Miga, você pode fazer o que você quiser. Mas você tá preparada para lidar com essas frustrações? Para depois não falar, magia não funciona, eu já tentei. Sendo que você fez errado, você não fez do jeito que deveria ser feito, estava esperando coisas irreais, impossíveis da magia, e aí você descartou uma ferramenta que poderia ser fortíssima, valiosíssima na sua vida, porque você fez errado. Então você pode ir fazendo.
Mas como eu já disse, você vai provavelmente só perder tempo e muitas vezes dinheiro, porque você está comprando materiais ou pagando alguém para fazer para você e não vai chegar a lugar nenhum. E isso é um erro muito comum das pessoas fazerem ao praticar rituais, magia, sistemas mágicos, não importa, ou até pagar uma pessoa para fazer para você. E tentando aleatoriamente, mudando o sistema. Quantas vezes, se isso já aconteceu com você, deixa o comentário aqui embaixo. Quantas vezes você fez uma magia e falou assim, eu preciso de uma magia mais forte porque essa não deu? Quantas vezes? O que tem disso em grupo de Facebook, da gente, ó, não faz com isso não, faz com pombagira, não, faz com Diamond, não, faz com anjo, porque é mais forte. Tem uma guerra de poder, como se o poder daquilo funcionar tivesse na entidade que vai fazer aquilo pra você. E não, você pode pedir a mesma coisa para qualquer entidade. Sim, na mitologia algumas são mais propícias a umas coisas do que outras, sim, mas você não consegue medir essa força. Até porque se você for olhar pela experiência, alguém pode ter conseguido coisas maravilhosas com Diamond X e outro com Diamond Y, outro com anjo, outro com Hecate, outro com pombagira, outro, enfim. Isso vai depender da experiência pessoal de cada um, com a afinidade que cada um tem com cada entidade, e às vezes você pode conseguir tudo isso sem entidade nenhuma, que é o que eu faço hoje, que é na psicurgia. E sobre psicurgia a gente começa a entrar lá dentro do meu curso de Goetia Mental, que começa te mostrando toda essa parte de lidar com entidades, mas que tira um pouquinho a sua visão daí e coloca a sua visão mais para a área psicúrgica, mais mente. Mas o que a minha mente de fato pode fazer? Será que realmente é a vela? Será que realmente é o sigilo que está funcionando? Dentro do curso eu te explico tudo isso, tá? Tá, e por que as pessoas se frustram tanto quando elas tentam fazer magias aleatórias? Porque as pessoas tendem a achar que a magia vai te fazer algo impossível acontecer. Entenda, se é impossível, não vai acontecer. Ai, Praise, mas tal coisa era impossível e aconteceu. Então não era impossível. Porque se você for fazer uma magia para você levitar, vamos combinar, isso não é possível, pelo menos não nos dias de hoje, 2022, talvez você esteja vendo esse vídeo em, sei lá, em 2190 e as coisas já estejam diferentes. Mas hoje, em 2022, não é possível uma pessoa simplesmente levitar. Mas o bom de a magia fazer coisas possíveis é que você entende que você não precisa de um milagre para ter a sua vida do jeito que você quer. O que, inclusive, corrobora com tudo que eu já te falei de dizer para o seu cérebro que é mais possível o desejo que você quer. E não ficar naquele campo de sempre sonhar, passar em frente ao castelinho e falar um dia comprarei o castelinho e ficarei na torre balançando um lencinho para um príncipe vir me buscar. Aí você pode falar, beleza, mas como eu sei se é possível ou não o meu desejo, para então poder aplicar essas estratégias, para então poder saber se eu consigo ou não realizar esse pedido? A primeira coisa é passar pelos 3 Fs básicos que eu já falei e refalei aqui. Inclusive, se você souber quais são os 3 Fs antes de eu falar, já escreve aqui embaixo para eu saber que você tá ligado. Para quem não sabe, os 3 Fs são os 3 filtros que eu coloco como 3 Fs para você lembrar e ser mais fácil. Lembra, tem 3 Fs que você precisa passar o seu pedido para saber se ele é possível de se realizar. O primeiro F é eu quero de verdade, e aí tem toda a relação com a verdadeira vontade, que a gente já falou em outros vídeos. Se quiser eu faço outro vídeo falando sobre verdadeira vontade aqui, porque é muito importante. Às vezes você quer um fim, mas você não quer o meio. Às vezes você quer o meio, mas aí o fim, você nem pensou naquele fim ainda. Enfim, tem bastante coisa sobre a verdadeira vontade que talvez você não esteja preparada aí para receber esse seu pedido. O segundo filtro é possível? Alguém já fez isso que você quer? Um exemplo que eu sempre gosto de dar é, eu não posso falar que eu quero que o Leonardo DiCaprio se apaixone por mim se ele nem me conhece. Seria possível uma pessoa se apaixonar por outra sem isso, gente? Sem historinha espiritual de filme que vem de livro, que vem das historinhas do cinema, que a gente adora ver, mas que é tudo ficção. Tá bom? Eu tô falando na vida real. É possível? Você já viu alguém se apaixonar por alguém que ela não conhece? E não tô falando, ai, mas eles se conversam, gente. Tô falando de uma coisa totalmente hipotética. Eu e o Leonardo DiCaprio. Ele nem sabe que eu existo na vida. Não tô falando sobre conversar por mensagem, nem nada disso. Então, dá pra fazer isso? Você sabe que não dá, né? Então, isso não é um pedido possível. Mas, talvez você esteja pensando, poxa, eu quero que o fulaninho que trabalha comigo se apaixone por mim.
Isso já é mais possível. E aí a gente começa a trabalhar nisso e desmembrar depois para entender quais são os passos que a gente precisa tomar para fazer o fulaninho se apaixonar por você. Mas ainda a gente tem que fazer o terceiro F, passar pelos 3 filtros. E o terceiro filtro é: eu consigo? Você já está dominando algum sistema? Você domina as técnicas, as estratégias para fazer tudo isso? Porque às vezes você chegou agora. E se você chegou agora, que sistema você vai usar? Como você vai fazer? Talvez você não tenha esse poder para fazer o que você precisa fazer. Talvez você precise de outra pessoa. Talvez você precise estudar. Mas quando você já passou as coisas pelos 2 primeiros Fs, o terceiro fica muito fácil e você consegue dizer sim, eu posso tentar fazer, ou não, eu vou precisar de ajuda de alguém. Então, dica pra vida. Coloca num post-it aí na sua frente para você não esquecer. 3 Fs. Os 3 Fs da magia são os 3 filtros. Tudo que você quiser, passe primeiro pelos 3 filtros. E depois que você passou pelos 3 filtros, você já entendeu o que é possível, você já entendeu o que você quer e você já entendeu que você pode aplicar o método SMART. Isso serve para tudo na sua vida e a gente pode usar isso para magia. O que é o SMART? É uma sigla em inglês que significa, em português, uma coisa específica, mensurável, alcançável, realista e um tempo determinado. Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que ser específico. Ou seja, eu quero um carro, mas qual é o carro que eu quero? Eu quero um namorado, mas como é que é esse namorado? Ou serve qualquer cara, alguém que seja viciado em álcool e que te dê trabalho? Ou alguém que seja casado, que não seja disponível? Não, seja específica. Como é a pessoa que você quer? Mensurável. Não adianta você falar que quer ser muito feliz. O que significa ser muito feliz para você? Coloca uma coisa tácita para quando você chegar ali, você saber que você chegou. Então, ser muito feliz para mim no relacionamento é estar namorando. Por exemplo, a gente sabe que tem muitas outras coisas aí, estar namorando não é necessariamente um símbolo de felicidade. Mas esse pode ser o primeiro começo, para o seu primeiro ritual. Então, o meu objetivo é namorar com alguém, talvez uma pessoa específica, enfim. Então, a coisa tem que ser mensurável, você tem que poder medir essa coisa. Alcançável, a gente já falou lá sobre ser possível. Então aqui é a hora de você entender, é possível que fulaninho se apaixone por mim? Porque às vezes fulaninho tá namorando, às vezes fulaninho tá noivo, às vezes fulaninho tá apaixonado, às vezes fulaninho é gay e você é hétero. E aí? Você é uma menina hétero e você gosta do cara, mas o cara é gay. Então, é alcançável que ele se apaixone por você? A probabilidade disso acontecer, qual é, né? Eu já falei sobre probabilidade 90 vezes aqui nesse vídeo. Mas não é à toa. Por quê? Porque aí a gente não se frustra. A gente não vai querer que uma pessoa que seja impossível se apaixonar pela gente, se apaixone pela gente. E aí, realista, que tá mais ou menos ali no alcançável. Eu coloco essas duas juntas porque elas são bem parecidas, elas têm diferenças pequenas, mas no início ali você pode usar elas duas como uma coisa só. Por exemplo, de uma coisa alcançável e uma coisa realista. Eu quero fazer um ritual para perder 30 quilos. É possível? É alcançável? É alcançável. Mas ela é realista? Porque às vezes eu tenho certos problemas que não me deixam de forma alguma emagrecer. Fora que a última é o tempo. A gente tem que colocar uma data para quando a gente quer isso. Então, é realista eu querer emagrecer 30 quilos em um mês? Aí só se, eu sofri um acidente, perder as 2 pernas, ou então ficar muito doente, enfim. Então tem que ser uma coisa realista e alcançável. É alcançável, mas perder 30 quilos em um mês não é realista. Entende a diferença de realista e alcançável? Então agora você já entendeu. Passou o seu pedido pelos 3 Fs da magia, pelos 3 filtros, você aplica a fórmula SMART para entender exatamente o que você quer. E aí, quando você aplicou tudo isso, tá bom, eu quero namorar com o cara do setor X da minha empresa. Esse é o objetivo. E quais serão as metas? Aí é onde a gente desmembra o pedido. Nossa, Tracy, mas quanta coisa! Sim, você quer que sua magia funcione ou não? Eu tô te contando aqui o segredo pra minha magia funcionar da forma que funciona. Você não chega pra mim numa consulta e fala: ai, Tracy, eu quero que todos os homens olhem pra mim e me achem atraente. Não é simples assim. Eu vou saber quem é você, o que você tá fazendo, enfim, tem todo um diagnóstico que a gente faz pra chegar
na fórmula exata do ritual que a gente tem que fazer. E aí, quais são as metas menores para você conquistar o fulaninho do outro setor? Primeiro, ele te conhece? Ele não me conhece, então a gente tem que fazer ele te conhecer. Então, uma das metas é fazer ele me conhecer. Como? Pô, aí cabe um ritual. Vamos fazer rituais para que aconteçam formas da gente se conhecer. Eu posso pensar nisso também, poxa. Eu posso tentar pedir uma transferência pro setor dele. Eu posso descobrir onde é que ele almoça e, sei lá, chega lá e, oi, tudo bem? Você por aqui? Você é do setor tal? Tentar puxar um assunto. Ou seja, a gente pega essas metas menores. Aí sim, você conseguiu que ele te conheça, conseguiu que tenha uma proximidade entre você e ele. Ah, legal, agora a gente pode trabalhar o quê? Na atração. Então, é interessante que ele me ache atraente. Então, a gente vai trabalhar nesse ritual para que você se sinta mais poderosa e, consequentemente, atraia mais olhares, inclusive o dele. E a outra meta, por exemplo, de ficar com ele é você se sentir segura, bem, possível do cara gostar de você. Porque, além de tudo, se você não se sentir segura, merecedora e coisas do gênero, você provavelmente vai focar em quem? Naquelas pessoas que vão validar o que você já acha de você. Que eu não sou boa o suficiente, enfim, se você tiver esses pensamentos. Entende que a magia é todo um trabalho e que quando você trabalha, desmembra tudo e consegue trabalhar cada coisinha específica, a certeza de você conseguir o seu intento é maior. Às vezes, você tá só projetando no cara uma imagem de algo que você quer ter, mas que de fato não é o que você quer, porque aquela imagem, aquele cara que você sonha, é possível que já tenha te dado sinais de que vão validar o que você já tá achando sobre você. Porque muitas meninas chegam aqui falando, ai, não dou certo com ninguém, só escolho traste e tudo mais. Então é bem possível de que você só escolha uma pessoa porque sabe que ela vai validar tudo isso que você acredita. E aí você vai dizer que nunca dá certo com ninguém. Então, além de tudo, o que a gente traz com a magia? O autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Para você procurar esses gatilhos que te fazem se interessar pelas pessoas que talvez não sejam as certas pra gente. E por que certa, Praise? Energia, karma, outras vidas? Não, certa porque simplesmente aquela pessoa não vai estar afim de você. E você pode ter isso, seja lá como. Com uma atitude, com um olhar, enfim. Só que geralmente são as pessoas que a gente vai ficar encanada e falar, pô, como assim você não me quer? E às vezes inconscientemente, tá? Porque na real, isso já tá instalado em você, que você não tá boa o suficiente pra ficar com aquela pessoa. Então você precisa encontrar uma pessoa que não te ache boa o suficiente para namorar com ela. Isso é uma questão longa e profunda que a gente pode tratar na terapia e com rituais, a gente unindo as duas coisas, dá um boom e com certeza vão cair fichas aí que, olha, não tinham caído antes. E sempre que eu falo de ritual aqui, hoje em dia eu trago tudo pro mental, porque a Goetia Mental é onde eu estou hoje. Principalmente atendendo, eu falo de psicurgia, mas você fazendo um ritual mental, a facilidade de você ter isso no seu dia a dia, de pô, eu tô aqui e simplesmente faço um ritual sem ninguém ver, sem problema nenhum, porque muita gente nem pode, tem muita gente em casa, não consegue praticar magia, e você pode simplesmente sentar quietinho ali e fazer seu ritual sem ninguém ver. Por isso eu tenho falado muito da Goetia Mental, que inclusive você pode, sim, você pode entrar nessa turma. O curso tá aberto, tá aqui embaixo. Então, se te interessa aprender a fazer essa magia com a mente, tá aqui embaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar seu gostei, que é importante, e torne-se membro do canal. Tem várias vantagens para membros. Clica aqui para saber mais, beleza? Por hoje é só. Beijo para vocês. Tchau!